Hoje eu tô aqui para falar com você sobre aqueles problemas que dão no dia do casamento. Por exemplo, choveu, não estava na previsão, mas choveu. O vestido da noiva rasgou, a noiva não gostou do buquê, o fornecedor que deu problema. Então hoje eu tô aqui para conversar com você sobre esses detalhes que fazem toda a diferença no dia do evento. Muito bem, você que trabalha com eventos e você morre de medo desses imprevistos. E analisando bem, a gente sabe que podemos perder clientes se não sabermos lidar com esses imprevistos. E eu trabalho já com eventos há 8 anos, eu já tive de tudo um pouco acontecendo em casamento, em formatura, em 15 anos. Então, assim, às vezes acontece coisas que a gente nem acredita que poderia acontecer. E hoje eu trouxe aqui pra você 7 dicas, então, de imprevistos que podem acontecer. E eu trouxe, então, 7 dicas pra você conseguir resolver isso tranquilamente. Vamos lá? Primeiro, no dia do casamento pode acontecer atrasos, certo? Deixa eu compartilhar com vocês, teve uma ocasião que eu estava organizando um casamento e eu sempre acompanho a noiva no salão, eu gosto muito disso. E o padre não chegava, e o padre, ele era muito amigo da família da noiva, então a gente entrou em contato com ele, enfim, deu problema lá na missa que ele estava antes, e aí ele acabou atrasando 1 hora a cerimônia. Gente, isso pode acontecer. Então, pode acontecer com o padre, pode acontecer com o padrinho, pode acontecer com a noiva, então ninguém está livre, né? E aí, quando acontece esse tipo de imprevisto, o que a gente precisa fazer? Por exemplo, se o padre atrasou, a gente vai aguardar o padre, né? Não tem muito o que fazer. Nesse caso em específico, o padre era muito amigo dos familiares da noiva, como eu já falei, então a gente aguardou. Tem casos também que há padre substituto, então tudo isso tem que ver na hora. Gente, não precisa se apavorar, você não precisa se apavorar. Por quê? Tudo o que acontece tem solução, e diz o ditado, né? Se não tem solução, solucionado está. Então, o que a gente precisa fazer de básico para reduzir ao máximo os imprevistos? Nós precisamos ter o contato de todos os fornecedores do evento. Isso é básico, gente. Então, pede para o noivo, pede para a noiva. Se você está fazendo só o cerimonial, pede o contato de todos os serviços para você ter isso tudo muito fácil no dia do teu evento, e caso aconteça algum imprevisto, você poder solucionar o mais rápido possível, certo? No caso de padrinho ou madrinha atrasar, eu sempre gosto de conversar isso com antecedência com os noivos. Por exemplo, se algum dos padrinhos ou alguma das madrinhas atrasar, você quer esperar ou a gente dá seguimento na cerimônia? Gente, isso é muito sério. Eu já tive casos de padrinho atrasar e aí o noivo disse: não, Guiomar, a gente vai esperar porque essa pessoa é muito importante e realmente aconteceu o imprevisto, então a gente vai esperar. E isso são os noivos que decidem. Normalmente é o noivo, que ele já tá ali, né? Então ele vai decidir. Agora, tem casos também que os noivos vão dizer assim: Guiomar, se atrasar, a gente vai dar seguimento na cerimônia porque eu não quero atrasar o meu casamento, certo? Qual que é a minha sugestão, porque é o que eu faço? Eu faço o ensaio com os noivos, os padrinhos, os pais, 1 dia antes, 2 dias antes do evento, do casamento, né? E eu sempre informo os noivos, padrinhos, pais, todo mundo, noivo, né? Que eles precisam estar na igreja 40 minutos antes do evento. Isso é procedimento meu, por garantia, né? Eu gosto disso. Salvo o caso de o padrinho é o responsável por levar a noiva até a igreja, ou o pai, ou sei lá,
né, alguém é responsável por levar a noiva, ok, então a gente já sabe que essa pessoa vai chegar junto com a noiva, então, tranquilo. Gente, sempre tenham um plano B, sempre tenham. Então, quanto mais a gente perguntar para os noivos como que vai ser, o que eles querem, o que eles esperam, mais seguros a gente vai estar para tomar qualquer decisão, certo? Dica número 2. Casamento ao ar livre. A gente sabe que os noivos adoram casamento ao ar livre e convenhamos, o casamento ao ar livre é lindo, é maravilhoso, é incomparável. Agora, se chover, a gente precisa ter um plano B. Então, tem casos e casos, né? Por exemplo, os noivos, eles querem um casamento ao ar livre, eles não abrem mão disso. Tem que ser ao ar livre, que enxergue a natureza, enfim. Nesse caso, eu sempre recomendo que os noivos contratem toldo. Tem aqueles toldos transparentes, eu acho que nem é esse o nome, mas enfim, eu vou pensar qual é o nome. Sempre contrata, se o noivo não quer abrir mão de ser ao ar livre, certo? Agora, se o noivo disser assim, se chover, ok, a gente faz em outro lugar, tranquilo. Qual vai ser esse outro lugar? Então, se a gente tá com um salão que tem um espaço ao ar livre e os noivos querem fazer lá e temos a opção de fazer em outro lugar, então esse outro lugar ele tem que ter o espaço de cerimônia, certo? Ou a gente faz dentro do salão onde vai ser a festa, e aí tudo isso já tem que ser pré-planejado com a decoração, com o som, certo? Para, se der esse imprevisto, a gente conseguir reorganizar isso de maneira rápida. Combinado? Dica número 3. Algum serviço deu pra trás na semana do evento. Guiomar, o que eu faço agora da minha vida? Gente, calma, tudo tem solução, como eu já falei antes. Se o fornecedor ele deu pra trás na última semana, primeira coisa, a gente precisa buscar outro fornecedor. Sim, primeira coisa, buscar outro fornecedor, certo? Todo o serviço dos meus clientes, né? Todos os serviços eu peço que tenha contrato. Todos têm que ter contrato, certo? Então no contrato vai estar lá a multa rescisória e tudo mais, e aí depois você vê como você vai reaver esse valor que você já tinha pago. Se é de modo amigável ou judicial ou não sei, certo? Mas então, como a gente está com esse problema que o serviço ele deu para trás na última semana, a gente precisa resolver isso para depois pensar, né, em como vai fazer com esse serviço que deu para trás, certo? Dica número 4. Rasgou o vestido da noiva. Meu Deus! Então, eu tive uma situação bem engraçada, assim, engraçada. Agora é engraçado, mas no dia, né, a gente sempre fica com aquela apreensão, assim, e quer resolver tudo de imediato. Então, terminou a cerimônia, foi no mesmo local, cerimônia e recepção, né? E almoço, naquele dia era durante o dia o casamento. Então, a gente terminou a cerimônia, fez a segunda entrada dela e arrebentou a alça do vestido. E aí, na hora que eu vi que arrebentou a alça do vestido, eu já fui lá na noiva, conversei com ela, vim puxando ela e fui falando assim, fulana, eu vi que tá soltando a alça do seu vestido dela. Guilmar, agora o que eu faço? Calma, tá soltando a alça do teu vestido, vamos lá pra uma outra sala separada, eu tenho linha, tenho agulha, então eu vou arrumar dentro do possível, dentro do meu conhecimento, então eu sempre tenho kit de linha e agulha, certo? Botão, tesoura, tudo você tem que ter. Tenha essas cores mais usadas, então a gente consegue sempre saber, se você não quer ter todas as cores, né, de linha, a gente sempre tem como saber naquele evento, por exemplo, o casamento, eu sempre tenho cor branca, cor preta e as cores
principalmente de vestido de madrinha, porque daí a gente já sabe os tons de cores, né, que vai ter. Então, da mãe, eu sempre pergunto isso para saber quais os tons de linha que são muito importantes naquele dia. Então você tem que ter esse kit, né, de linha, de agulha, de tesoura e tudo mais, joaninha, tudo que você precisar para costura, então você tenha esse kit separado para não dar problema e você conseguir solucionar rapidamente. 5. Guiomar, eu não gostei do meu buquê, ou ainda, não era esse buquê que eu queria, não foi isso que eu pedi para decoradora ou para florista. Sim, isso acontece, já aconteceu comigo, inclusive. E qual é a minha dica? Tenha o contato sempre de uma florista, de uma decoradora, de um decorador que você pode contar de última hora. Porque já aconteceu de 40 minutos, 1 hora antes da cerimônia, a noiva dizer: Guiomar, meu buquê não é assim, eu não vou entrar com esse buquê, eu me nego a entrar com esse buquê. E aí, graças a Deus, a gente tem fornecedores incríveis, a gente tem grandes parcerias e a gente consegue... Opa, dei um chute na mesa aqui. E a gente consegue solucionar da maneira mais prática, mais fácil possível, né? E resolver o problema do nosso cliente. Então sempre tenha, né, contatos bons, sempre tenha boas parcerias para resolver todos esses problemas. Número 6. Chegou lá no dia do evento, você tá organizando todo mundo bem lindo pro cortejo e chega um padrinho com a gravata assim, espichada, né? E não sabe dar o nó. E aí ninguém sabe dar o nó de gravata. Meu Deus, o que fazer? O que fazer? Eu, Guiomar, eu dou treinamento pra minha equipe. Gente, é super fácil, assim, dar treinamento de nó de gravata. Você vai pegar um vídeo na internet, você vai testar em casa, vai fazer várias vezes e vai dar o treinamento pra tua equipe. É essencial que você, cerimonialista, que você, assessor de evento, saiba dar um nó de gravata. Porque não é uma, nem duas, nem 3 vezes que isso acontece de chegar o padrinho lá e não saber dar um nó de gravata. Gente, isso é básico, você precisa saber fazer. Ai, Guiomar, mas eu não sei fazer, eu nunca dei treinamento e não olhei. Vídeo no YouTube. Ok, todo mundo tem um celular na mão e você vai procurar ali e vai ver como que faz o nó na gravata naquele momento. Com certeza não vai sair o melhor nó de gravata, mas todo mundo tem internet, então todo mundo tem celular, a informação tá uma palma de distância, um braço de distância, né? E você vai olhar ali no seu celular como que faz e você vai pegar o passo a passo e vai fazer. Nunca, nunca, nunca diga que você não sabe ou que você não tem como solucionar aquele problema. Você tem que dar o seu melhor. Lembre-se que é a sua reputação, é a reputação da sua empresa que está em jogo. Então você precisa sim solucionar o problema do convidado, do padrinho, do noivo, da noiva, dos pais. Certo? Dica número 7. Olha só, de dica número 7 eu trouxe aqui um item que ele é bem importante e que já aconteceu comigo, então por isso que eu quis compartilhar aqui com você. Bolo da noiva. Muitas vezes a gente contrata bolo fake e na verdade é o que mais se usa, pelo menos aqui, né? Mas tem alguns noivos que querem o bolo de verdade, que querem um bolo lindo, maravilhoso, de 4, 5, 6 camadas. E teve um caso em específico que o meu cliente, ele quis um bolo de 4 camadas, não, era 3 camadas, só que era uma camada assim, tem outra camada menor e outra camadinha menorzinha, né? E a gente foi procurar o melhor fornecedor, né? Um fornecedor que eu já conhecia, que tinha um trabalho super bom. E não sei o porquê, cargas d'água. No dia do evento, o fornecedor levou o bolo e um pouco depois eu fui lá olhar o bolo, ele estava rachando.
ele estava todo rachado, todo rachado, em cima da mesa principal de doces. Meu Deus, o que fazer? Calma. Primeira coisa que eu fiz, liguei pro fornecedor, informei de que o bolo estava rachando, pedi para ele o que poderia ser feito. O fornecedor prontamente ele foi lá me ajudar, ele conseguiu arrumar dentro do possível, né, que não aparecesse, pelo menos até a hora das fotos. E aí depois, assim, terminou as fotos, a gente tirou o bolo de lá para evitar maiores problemas, né? Então, são coisas que fogem do nosso alcance. Então são coisas que a gente não tem controle, que pode dar errado. Então sempre tenha controle emocional. Tem casos, assim, muita coisa, os noivos nem ficam sabendo o que aconteceu. Muitas coisas. E aí, por exemplo, nesse caso do bolo, você acha que eu vou chegar, vou dizer pra noiva, o bolo tá rachando, o bolo tá não sei o quê. Não, eu não vou falar. Não vou falar. Porque eu resolvo da melhor maneira possível aquele caso. Se a noiva ver que o bolo tá rachado, eu vou comentar com ela que já foi solucionado, que eu chamei o fornecedor, que parará, né? Vou relatar o que aconteceu, certo? Na segunda-feira, após o evento, se a noiva não viu nada, aí eu gosto de fazer uma reunião depois, né, com os meus clientes. E aí eu vou avisar, vou informar eles, olha, deu um problema no bolo, foi solucionado dessa forma. Então eu disse pro fornecedor que eu ia comentar com vocês. Enfim, isso, todo e qualquer problema que passou desapercebido pelos meus clientes, pelos noivos, eu relato para eles depois, caso necessário. Se não, se for coisa simples, eu não vou ficar incomodando os noivos com isso. Certinho? Se você gostou dessas dicas, dá um like aqui no vídeo e se inscreve no nosso canal que a gente vai ter muito mais dicas. Lembre-se que é importantíssimo você saber de tudo isso para você ter mais e mais clientes.